Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Então, estou aqui com o material da semana de 23 de agosto a 3/9, um material bem interessante para vocês verem como é que ciências depende muito de história, é uma relação muito forte com história, como é que uma aconteceu junto com a outra, como é que elas estão interligadas. Então, vocês têm aqui um texto dessa semana, eu coloquei dessa vez a atividade aqui na frente, ó, evolução das máquinas térmicas. Tá? Então, a atividade são essas 5 questões que está perguntando. Então, para responder facinho, é só ler o texto, entender o que você leu no texto, refletir sobre ele para poder responder cada uma dessas 5 questões. Lembrando que você faz essas atividades no caderno, tira foto e anexa lá no Google Sala de Aula, né, lá no GSA. Agora, caso você não consiga acessar o GSA, que é a melhor forma de saber que você está postando lá, você pode me enviar pelo e-mail que está aqui, que é o meu e-mail institucional, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a leitura e eu vou interpretando o texto para vocês entenderem a relação grande de história e ciência. Então vamos lá. A evolução das máquinas térmicas. Então nós temos primeiro uma imagem aí, uma ilustração que foi publicada no jornal Le Tour du Monde em 1865. Tá? Então olha como é que era aí. É uma pergunta que está ali, mas não precisa responder essa pergunta não. Mas vamos ver o que fala da imagem. A imagem mostra a cidade de Manchester, na Inglaterra, no ano de 1865. Nessa época, ocorria a primeira Revolução Industrial, período no qual as indústrias começaram a utilizar máquinas térmicas e seus processos de produção. Diversos benefícios surgiram com a utilização dessas máquinas, mas também alguns problemas. Que problema é possível identificar ao observar a imagem? Justifique sua resposta. Na verdade, eu só quero que você observe e agora preste atenção e entenda o texto, para ficar mais fácil entender essa ilustração. Então, no início do século XVIII, ocorreu um importante período de desenvolvimento tecnológico, que gerou diversas mudanças sociais e ambientais, afetando o cotidiano das pessoas. Esse período, chamado de Revolução Industrial, iniciou-se na Inglaterra, e suas consequências se espalharam pelo mundo todo e se estendem até os dias atuais. Então, a partir de agora, estudaremos alguns detalhes sobre a Revolução Industrial, enfatizando o papel que as máquinas, incluindo as térmicas, tiveram nesse processo. Então, para facilitar nosso estudo, utilizaremos uma divisão comumente feita para a Revolução Industrial, que nos ajudará a entender, a identificar e entender também algumas das principais características de cada período. Então, ele tem aqui uma linha do tempo que mostra os principais momentos da Revolução Industrial. Em vermelho, nós temos a primeira Revolução Industrial, que foram as máquinas movidas a vapor. Em azul, nós temos a segunda Revolução Industrial, máquinas movidas a combustíveis fósseis e eletricidade. Em amarelo, a terceira Revolução Industrial, máquinas que realizam processos automaticamente, controladas por computador e com menor interferência do ser humano, e a criação da internet. E agora, em verde, atualmente, a quarta Revolução Industrial, seriam as máquinas conectadas entre si, com o mundo digital e com o ser humano, com a finalidade de compreender e satisfazer as suas necessidades. Então vamos lá. As máquinas e a Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Bebendo uma aguinha aqui para ajudar a leitura. A primeira Revolução Industrial é um período comumente delimitado entre os anos de 1780 e 1850. Quer dizer, menos de 100 anos, 80 anos durou essa primeira Revolução Industrial. Então, nesse período, ocorreu o aperfeiçoamento de máquinas térmicas já existentes, que eram utilizadas para tornar a produção maior e mais eficiente. Durante a primeira Revolução Industrial, profundas mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorreram na Inglaterra, que é onde começou a Revolução Industrial.
Algumas dessas mudanças trouxeram benefícios, como a maior eficiência e rapidez dos métodos de produção e a redução dos preços dos produtos. Além disso, houve grande avanço tecnológico nas mais diversas áreas, como a produção de teares, tear que faz tecido, tá? Para quem não sabe, está escrito aí na frente, máquinas que produzem tecidos, e o desenvolvimento de locomotivas e barcos a vapor, que permitiu transportar pessoas e produtos em maior quantidade e velocidade. Lá em cima, depois eu leio embaixo aí de novo. Entretanto, desde o início, a Revolução Industrial também trouxe consequências negativas para o ser humano e o ambiente. A substituição do trabalho do ser humano pela máquina deixou milhares de pessoas desempregadas, e as condições de trabalho eram precárias, com jornadas que se estendiam por quase 18 horas diárias e sem as devidas medidas de segurança. O carvão vegetal e, sobretudo, o carvão mineral eram os principais combustíveis utilizados nas máquinas térmicas. Sua queima emitia diversos gases tóxicos no ambiente, além de material particulado, partículas muito finas que ficavam suspensas no ar e eram prejudiciais à saúde. Isso nós temos até hoje com a queima da cana aqui na região de Ribeirão Preto. Esses contaminantes poluem o ar, o solo e as águas dos rios e lagos. Associado a isso, ocorreu uma grande degradação do ambiente por causa da mineração e do desmatamento. Até parece que a gente está falando dos dias atuais, né? Então, qual é a relação da degradação do ambiente com a Revolução Industrial? Tá uma pergunta aí. Isso daí você pode pensar a respeito. Tá? Não é para responder no caderno, a não ser que você queira. Se você quiser responder no caderno e fazer uma reflexão sobre isso, essa pergunta 2, perfeito, melhor ainda. Tá? Então, vamos ver alguns casos aqui, alguns relatos que aconteceram durante esse período da Revolução Industrial da primeira. Né? Olha lá, aqui no começo, em 1698. Uma das primeiras máquinas térmicas desenvolvidas tinha como objetivo retirar a água de minas de carvão, que ficavam alagadas em algumas épocas do ano. Ela foi desenvolvida pelo engenheiro inglês Thomas Savery. No entanto, mesmo utilizando uma válvula de segurança, a pressão do vapor era tão alta que resultou em muitos acidentes, o que tornou inviável a sua utilização. Aí, em 1712, o inventor inglês Thomas Newcomen, gente, para quem não sabe, essas datas aqui, o ano é o ano que a pessoa nasceu e o ano que a pessoa faleceu, para não ter que ficar explicando toda hora, já fica aí essa informação, tá? Então, ó, o Thomas Newcomen, ele aperfeiçoou a máquina que o Thomas Savery fez, tornando-a mais segura e ainda com uma dupla função. Era capaz de levar cargas, além de retirar a água do fundo das minas. No entanto, 2 fatores ainda contribuíram para deixá-la pouco vantajosa. Era muito tempo para resfriá-la, né, para não deixá-la tão quente, e um grande consumo de carvão. Aí, em 1765, o dentista escocês James Watts aumentou consideravelmente o rendimento da máquina de Thomas Newcomen. Ele conseguiu fazer que grande parte da energia térmica que era liberada pela queima do carvão mineral fosse convertida em movimento por sua máquina térmica. Até então, a energia térmica era desperdiçada com o objetivo de aquecer e resfriar a máquina. Então, começou a tornar possível reduzir em ao menos 3 vezes, olha que interessante, a quantidade de carvão que era utilizada. Aí, em 1785, foi produzido o tear mecânico com motor a vapor, que mecanizou a tecelagem e permitiu a produção de grandes quantidades de tecido. Até que, em 1804, uma versão simplificada de uma locomotiva a vapor foi construída pela primeira vez pelo inventor britânico Richard Trevithick. Então você vê aqui, ó, primeiro você tem uma representação da máquina térmica que o James Watts utilizou para retirar a água das minas de carvão, e aí utilizou esse vapor para movimentar outras máquinas. Aqui nós temos no segundo desenho uma representação do primeiro tear mecânico, de Edmund Cartwright, e por último uma representação da primeira locomotiva a vapor, de Richard Trevithick.
Agora, a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, por volta de 1850, e durou aproximadamente até o ano de 1960, 110 anos, quando inovações tecnológicas aumentaram a produção das fábricas e o trabalho do ser humano foi sendo cada vez mais substituído. Então, nesse período, ocorreu o desenvolvimento de novos materiais, como o aço, que era mais resistente que o ferro, passando então a ser utilizado em maior escala. O uso de outras fontes de energia em substituição ao carvão mineral e ao carvão vegetal ocorreu gradativamente e possibilitou avanços importantes para o desenvolvimento de novas máquinas. Um exemplo é o processo do refinamento do petróleo, que foi desenvolvido nesse período e possibilitou a utilização dos seus subprodutos como fonte de energia para o funcionamento de diversas máquinas. Outro exemplo foi o desenvolvimento de tecnologias que permitiram utilizar a energia elétrica em escala comercial e, posteriormente, também em escala doméstica. Hoje fica fácil você acender uma luz apertando um botão, mas não era assim, não foi sempre assim, né? Teve muita tecnologia envolvida para chegar como é hoje. Então, o controle sobre a manipulação dessa fonte de energia permitiu o desenvolvimento de máquinas menores e portáteis, além da vantagem de essa energia ser silenciosa e poder ser transmitida a longas distâncias. Energia elétrica, né? Com o desenvolvimento de novos materiais e novas fontes de energia, ocorreram diversas inovações tecnológicas durante a segunda revolução industrial. Entre elas estão o telefone, o automóvel, a bicicleta, avião, navio, a lâmpada elétrica, a geladeira, o fogão a gás, a máquina fotográfica, o cinema, o rádio, entre vários outros. A segunda revolução industrial também foi marcada por mudanças relacionadas ao modo de trabalho e às vivências das pessoas. A lâmpada elétrica possibilitou diversas atividades noturnas, como trabalho, estudo e lazer. A evolução dos meios de comunicação e de transporte permitiu acesso mais fácil e rápido a locais e a pessoas. O processo de produção das indústrias foi modificado e foram criadas linhas de produção. Nesse método, cada parte de um mesmo produto era fabricada por funcionários especializados. Conforme as peças eram produzidas, elas avançavam na linha de produção e eram montadas, até que no final da linha se obtinha o produto completo. O método da linha de produção aumentava a quantidade de produtos feitos em um intervalo de tempo menor, mas tornava o trabalho repetitivo, sem espaço para a criação e muitas vezes cansativo. Associadas a esses fatores estavam as jornadas de trabalho longas e os baixos salários, que impediam os trabalhadores de terem boa qualidade de vida. O aumento do uso de combustíveis, como a gasolina e o diesel, gerou grandes impactos no ambiente, pois intensificou e aumentou muito a poluição do ar, por causa dos gases poluentes liberados na queima desses combustíveis, além de prejudicar a saúde das pessoas, elevando os casos de problemas respiratórios. Então vamos acompanhar essa linha aqui, o que aconteceu durante esse período da segunda Revolução Industrial. 1856, o engenheiro inglês Henry Bessemer, ele criou o conversor Bessemer, que possibilitou obter maior quantidade de aço a partir do ferro, resultando em preços mais acessíveis. Então você tem uma representação aí do que o que foi o conversor Bessemer no desenho. Aí em 1870, o segundo desenho, invenção dos geradores elétricos, o que possibilitou que a energia elétrica fosse utilizada em escala comercial e posteriormente também nas residências. Então você tem uma representação aí de uma das primeiras máquinas elétricas industriais. Em 1876, o engenheiro alemão Nikolaus August Otto, ele desenvolveu o primeiro motor a combustão interna em 4 tempos, que funcionava com gasolina. Esse motor era utilizado em veículos da época e seu princípio de funcionamento é muito similar aos dos veículos de hoje. Então você tem aí uma imagem, o motor de combustão interna inventado pelo Otto foi utilizado no primeiro automóvel, que foi desenvolvido pelo engenheiro alemão Karl Benz. E não é por coincidência que existe uma fábrica na Alemanha chamada Mercedes-Benz. Tá? Em 1885, essa aqui é uma réplica do primeiro automóvel que está exposta na Ucrânia. Essa é uma foto de 2013.
E em 1930, nessa época, iniciou-se o desenvolvimento de eletrodomésticos, um fato importante para a economia de tempo e de esforço na realização de tarefas domésticas. Então, ó, um dos primeiros modelos de máquina de lavar roupa elétrica para uso doméstico, é a imagem de baixo aí. Gente, essa evolução acontece até hoje. Hoje saiu, a gente tem, por exemplo, air fry, que era uma coisa que não existia, sei lá, 10 anos atrás. E aí muita gente acaba utilizando para facilitar a produção da refeição, tá? E agora a terceira revolução industrial. A sequência de avanços que ocorreram cada vez mais rapidamente deu início à terceira revolução industrial. Foi iniciada por volta de 1960. Nesse período, o desenvolvimento dos computadores permitiu a automoção e a informatização das indústrias. Com isso, foram criados sistemas capazes de fornecer produtos com melhor qualidade, menor custo e menor necessidade de interação humana. Com o desenvolvimento da tecnologia, houve melhorias nas condições de trabalho. De maneira geral, as tarefas realizadas passaram a exigir menor esforço físico, menos repetições e apresentavam menos riscos ao trabalhador. Desde a primeira revolução industrial, a utilização descontrolada de fontes de energia não renováveis para o funcionamento das indústrias em cidade, como o carvão mineral, o diesel e a gasolina, gerou grandes impactos ambientais, como a poluição dos rios, do solo e do ar. Com isso, associado ao desenvolvimento tecnológico, surgiu durante o terceiro período da Revolução Industrial a necessidade da busca por fontes de energia renováveis com menor impacto ambiental. Esse foi um dos fatores que motivaram o governo e os pesquisadores brasileiros a desenvolver nesse período o etanol, um combustível para veículos obtido por processos químicos a partir de açúcares retirados de vegetais, como é o caso da cana-de-açúcar, que está em volta de toda a região de Ribeirão Preto, né? Pelo fato de ser um vegetal que pode ser reposto no ambiente, o etanol é considerado um combustível renovável. Atualmente, alguns estudos afirmam que estamos passando pela quarta revolução industrial. Entre as várias características que diferenciam o atual período dos anteriores estão a velocidade em que as mudanças ocorrem e a automoção praticamente total dos processos industriais, desde a fabricação até a entrega e o atendimento ao cliente. Além disso, esse período destaca-se pela ampla conexão via internet. Entre as atuais tecnologias estão a impressora 3D, a internet das coisas, aparelhos conectados à internet para executar tarefas de acordo com a necessidade do proprietário, e a inteligência artificial, segmento da computação que busca simular a capacidade humana de raciocinar, tomar decisões e resolver problemas. Em relação aos combustíveis utilizados, pesquisadores continuam a desenvolver estratégias para que melhorem a eficiência de fontes limpas, como a energia solar e a eólica, e a busca por novas fontes energéticas mais sustentáveis. Certo? Então, ó, vamos ver agora aqui alguns casos do que aconteceu durante esses dois períodos da terceira Revolução Industrial e talvez o início aí da quarta Revolução Industrial que a gente está passando. Então, em 1969, surgimento da internet, sistema global de computadores interligados, trocando informações entre pessoas e empresas pelo mundo inteiro. Então, você está vendo aí um computador com acesso à internet em Chicago, nos Estados Unidos, em 1971. Só que, gente, no começo, a internet era restrita mais a universidades, não era aberta ao público como hoje. Tá? Em 74, foi o surgimento do motor a etanol, que ocorreu principalmente por causa dos trabalhos do engenheiro e professor brasileiro Urbano Ernesto Stumpf. Então você tem aí um dos primeiros veículos brasileiros com motor a etanol. Em 2013, as impressoras 3D são máquinas alimentadas por energia elétrica e produzem objetos a partir de sua concepção em um computador. Seu nome 3D se refere às três dimensões, altura, profundidade e largura, que é uma referência a como enxergamos os objetos no mundo real. Então essa está aí, é uma primeira impressora 3D feita no Brasil para fins comerciais. Em 2017, foi possível começar a ter uma geladeira conectada à internet e que, por meio de sensores internos, ela consegue identificar a falta de determinado produto em seu interior e já fazer o pedido para a entrega do produto, sem a necessidade da interferência humana.
Então tem uma imagem de uma geladeira com acesso à internet. Ufa, incrível, né? Só para saber, gente, essa impressora 3D aqui, quem nunca viu, ela é usada em medicina. Olha que interessante. Um amigo meu trabalhou com uma impressora dessa. Então, por exemplo, ele trabalhava na faculdade de medicina, e se a pessoa sofria um acidente, ela perdia parte do crânio, né, por causa do acidente. Tirando uma imagem dessa parte que perdia, ele conseguia, a impressora 3D conseguia fazer um pedaço idêntico ao pedaço do crânio que ele havia perdido. Então aí colocava esse pedaço e encaixava perfeitamente. Então a pessoa continuava, entre aspas, né, como se ela não tivesse perdido nenhum pedaço do crânio, que é o que protege o cérebro. Muito interessante, e vários outros usos também, certo? Então é isso, gente. Como eu disse aqui no começo, vocês têm as atividades que eu passei para vocês, vocês vão responder no caderno, tira a foto, coloca no GSA, Google Sala de Aula, ou se não tiver jeito, me manda por e-mail, tá bom? Então é isso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês, fazendo esse vídeo, e na próxima semana eu passo o vídeo com a correção da atividade, ok? Até mais.